eu vou até formular direitinho para você. Eu me preocupo um pouco com a questão dos possíveis efeitos fisiológicos causados pelo óculos. Muito embora, de um tempo para cá, inclusive eu sou mãe de um jovem de 18 anos, que é gamer profissional. Então, assim, muito embora de um tempo para cá, eu também estou achando que o ótimo é inimigo do bom. É melhor o feito que o perfeito, sabe? Esses chavõezinhos. Sim. Porque se a gente for pensar assim, a gente come transgênico, a gente está no Wi-Fi o tempo inteiro. Então, a verdade é que a gente não sabe mesmo qual é o resultado disso tudo para a nossa saúde, né? O autismo, resultado D, câncer de cérebro, resultado D. A gente não sabe, a verdade é essa. Os próprios médicos e pesquisadores estão muito perdidos. O café um dia é vilão, no outro dia ele é herói, o ovo... Esse ano o ovo pode, né? Sempre tem essa brincadeira, né? Exatamente. É o ano do ovo ou não? Então, mas eu acho importante a gente também pensar sobre isso. Quando a gente imagina crianças e jovens que ainda estão em formação física, né? E aí a gente tem duas janelas de oportunidades maravilhosas que a neurociência já comprova, que é até os 3 anos de idade e depois na adolescência, novas formações de sinapses e tal. Será que, não estou falando nem do âmbito social da coisa, tá? Estou falando mesmo fisiológico. Já tem estudos, alguma coisa, mostrando que é saudável, ou pelo menos que não é prejudicial o desenvolvimento? Na verdade, tem ao contrário, mostrando que é prejudicial, né? Porque pensa o seguinte, você não precisa fazer o estudo para notar que a gente estava acostumado a assistir TV sentado no sofá do outro lado da sala, né? O sofá está de um lado, a TV está no outro. Tá bom, às vezes a casa é apertadinha, a TV está mais perto. Depois a gente mudou para o computador, então eu sento na mesa, eu estou a mais essa distância. Daqui a pouco foi o celular, e aí o meu pescoço já começou a baixar. E Nina, agora colocaram óculos aqui, né? Grudado no rosto. Então, pode ter certeza, até os 6 anos, que é a idade que eles falam de acomodação visual, lembrando que com criança a idade é uma linha difícil de se definir, mas por volta dos 6 anos, tem a acomodação visual. Então, a criança que usar mais tela até 6 anos, e se for celular é ruim, se for óculos de realidade virtual, pior ainda. Vai impactar ali para gerar uma miopia, um astigmatismo. Eu não sou especialista nisso, mas as condições ligadas à formação dos olhos. Então, já tem estudos reais de problemas reais. O que as empresas têm feito com relação a esses estudos? Talvez diferente de quando o celular foi criado na década de 90, ou diferente de quando a TV foi criada na década de 40, 50, hoje as empresas têm um nível de responsabilidade, não porque elas ficaram boazinhas de repente, mas por questões de responsabilização, né? Se elas leis e regulamentos a respeito, né? Leis, regulamentos e valores da sociedade. A sociedade está passando por mudanças também, e eu imagino que você, com um filho de 18 anos, deve sentir isso na interação com ele. Tem valores muito diferentes. Sim. E essa moçada da geração nova é super preocupada de que forma que a empresa está lidando com as pessoas, com o planeta, com as pessoas... A ética, né? Exatamente. Então, assim, o que as empresas têm feito, de novo, não ficaram boazinhas, mas foram forçadas elas estão cuidando disso. Então, tem uma área, por exemplo, Facebook, na Meta, empresa gigante, gasta bilhões nessa área, ela tem uma área específica para trabalhar como diminuir o impacto. Você lembra uma teoria que saiu da tal da luz azul, aí depois acabou gerando uma certa... É um negócio que parece que é meio controverso. Não, eu tenho... Os meus óculos são todos com proteção de luz azul. O meu protetor solar também é com proteção de luz azul. Se funciona ou não, a gente sabe, mas... Não sabemos ainda, né? A gente paga mais por isso. Só para acreditar, Meta... a autossugestão já funciona. É isso aí. E aí na Meta tem alguém preocupado em qual é a luz que a gente está emitindo, com qual intensidade, quais são os limites que a gente vai emitir de luz. A Meta, por exemplo, não recomenda o uso por pessoas de menos de 13 anos. Naturalmente, um monte de criança usa o óculos. O meu filho se diverte lá, quando eu coloco nele, tem 7. Mas a Meta não recomenda exatamente porque ela não quer ser responsabilizada por uma criança que ficar lá 8 horas por dia usando esse óculos, porque se ficar, vai dar ruim. Então, assim... Se houvesse um processo legal, ela diria, não, mas está aqui nas indicações que nós não recomendamos. A responsabilidade é do pai que permitiu que esse menor, né, que essa criança usasse. É isso aí. E eu digo até mais, eu acho que você focou na questão fisiológica, corpo. Mas eu acho que também tem uma segunda discussão que é a de saúde mental.
Eu ia te perguntar também sobre isso. E a gente já ficou viciado na telinha do celular a 15 centímetros de distância, imagina ele aqui. Então, já tem pessoas aditas, né, viciadas, que estão usando em níveis que já estão atrapalhando a vida social, a produção. Aí tem os critérios para você avaliar como doença, né, de saúde mental. Então, já é real também. E aí tem que lembrar, Tati, que toda vez que vieram novas tecnologias, vêm acompanhados todos esses impactos, que são discussões, às vezes, de saúde, às vezes são também discussões éticas, né? E um crime que acontece no metaverso, como é que ele é tratado? Também é uma discussão que está acompanhando. Tem as teorias da conspiração também, então vai vir um monte de gente com um monte de teoria, daqui a pouco vai se derrubando algumas, outras vão se solidificando porque se mostraram verdade. Então, é o que eu falei, brinquei lá no começo. Quem estiver assistindo, por favor, não concorde com tudo, não ache que eu acho que isso aqui é um mundo de rosas. Mas eu acredito que tenha, na balança, mais benefício do que malefício. E quero até aproveitar que você falou de autismo, porque essa é uma condição que está muito mais frequente, é porque a gente aprendeu a definir, aprendeu a diagnosticar, e aí as teorias que ainda não são muito claras, né? Tem vários fatores na vida moderna que poderiam estar contribuindo para isso, entre medicações, entre eletrônicos, aí todas as variantes. Mas para não entrar nisso, eu vou te contar outra história. A história legal do tratamento ao autismo. Eu encontrei uma empresa brasileira, está fazendo uma solução. Começaram no Brasil, de repente perceberam que o negócio tinha muito valor, falando financeiro não, valor real, físico, entrega para as pessoas. No mundo, traduziram tudo para o inglês. Como funciona? Não é para o usuário final. Eu tenho uma criança que está no espectro do autismo, eu vou usar. Não. Eu vou numa clínica autorizada, que é especializada em tratamento de crianças no espectro. A clínica tem rotinas e exercícios e atividades que são feitas com óculos de realidade virtual. E aí ensinam a criança no espectro tarefas do dia a dia que ela tem dificuldade de aprender. Porque quando eu fui conversar com eles a primeira vez, qual que é a visão preconceituosa do autismo? A gente sempre pensa do savant. A gente acha que é uma pessoa quietinha, genial, né? E não tem nada a ver com isso, essa imagem para a imagem do cinema, não é essa a história. Então, o que eles falam? Kenneth, a gente não fica fazendo um acompanhamento psicológico, tentando fazer a pessoa desenvolver a teoria da relatividade. A gente só quer que a pessoa atravesse a rua, a gente quer que a pessoa conviva com os pais, que a pessoa consiga ter uma vivência social mínima dentro da escola. Então, o mínimo de independência, né? Exatamente. E aí as atividades, Tati, o que é legal? Eles ainda não publicaram, tá? Então o que eu tô te contando ainda não tá no artigo científico, mas eu de fofoqueiro fui pesquisar, fui ver o que estava acontecendo. Em off aqui já estamos sabendo dessa novidade que é muito boa. É muito boa. E na segunda sessão de 15 minutos, a criança já melhora a interação com o terapeuta. Porque lembra que a criança no espectro, dependendo de onde ela tá, ela tem dificuldade até com a interação com o outro. Sim. Então, ela, ao tirar o óculos, colocar o óculos, participar eu fiz algumas das atividades como usuário beta, ela até simula uma criança ficando brava. Aí o personagem, o avatar, ele pergunta, como você acha que essa criança está se sentindo? E aí a criança autista tem que responder verbalmente. E aí se ela responde, a criança está brava, a criança está chateada, parabéns, ganha uma medalha. Então, você está exercitando, usando todos os benefícios da tecnologia, do óculos, do movimento, e a criança interage naturalmente. Ela não tem dificuldade, por exemplo, de fazer contato visual quando é com o avatar, diferente às vezes com a outra pessoa no mundo físico, né? Então, você vê que legal? A gente falou de eventos, agora a gente pulou na saúde, né? Tem benefícios e histórias legais. Sensacional. E como tudo na vida, né? Pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Aí só depende de quem vai estar utilizando, né?